Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tintim, origem do brinde. Neste episódio, vamos apresentar algumas das narrativas que existem sobre a origem do brinde, sem nenhuma pretensão a determinar qual é a verdadeira. Até porque sequer sabemos se as origens não podem ser um misto delas, já que existem ideias que aparecem de formas diferentes em distintos locais. Ou ainda mais, não sabemos se não pode ser uma história totalmente diferente, pois não podemos esquecer que as pessoas de tempos atrás não conseguiam trocar ideias no momento em que elas surgiam, como acontece nos dias atuais. E muito menos era usual o registro da maioria delas. Passavam oralmente de um para o outro. E como se sabe, quem conta um conto pode bem aumentar um ponto, ou dois, ou três. Então, não estamos aqui para determinar o que de fato é a verdade, mas sim trazer narrativas que são curiosas e interessantes. Assim como nossa própria vida, o mundo do vinho é repleto de histórias e lendas. Eu sei que você pode bem pensar que nenhuma lenda tem na sua vida, mas eu te aconselho a pensar bem. Nunca existiu uma narrativa errônea sobre você que correu por aí entre poucas ou muitas pessoas? Aquilo que nós podemos chamar de fofoca. Nunca teve aquele ponto de alguma recordação que você mesmo tinha e descobriu não ter sido exatamente daquela forma, ou se pegou em dúvida sobre como ocorreu de fato, trechos um pouco nebulosos na sua mente a misturar o real e o imaginário? Nunca ninguém pensou algo sobre você que não era verdade? Será que de uma maneira simplista não podemos chamar essas e outras coisinhas mais de nossas lendas? Então, em relação ao brinde, também não podemos ter algumas lendas? Como já sabe, é com um brinde que iniciamos e finalizamos cada episódio desse podcast. E como disse em As Lições do Vinho para a Vida, tomei essa decisão por não saber em que espaço-tempo você estaria me ouvindo para escolher entre bom dia, boa tarde ou boa noite. Claro que poderia dizer os três juntos, mas, além desse pensamento, lembrei que no brinde está inserido sentidos de alegria. Afinal, os brindes acontecem para celebrar e contêm nele também desejos de saúde, porque é o que normalmente clamamos ao brindar. Unindo tudo isso, cheguei à conclusão de que não haveria forma mais adequada para te saudar em cada um dos nossos episódios. Todos que já fizeram um brinde em sua vida sabem bem que ele pode representar uma honraria quando brindamos a alguém por um feito. Pode ser usado para felicitar uma pessoa, quando levantamos a taça para lhe parabenizar por uma data. Pode ser para comemorar conquistas de um ou de muitos,
como um novo negócio, ou simplesmente celebrar o momento em que amigos estão reunidos. Dentre tantas outras coisas. Realmente, a questão é que se tornou uma tradição que reflete algo especial. O ato de brindar, que acontece sempre antes de se beber um gole, é um hábito universal até onde sabemos. E uma tradição tão antiga que não se consegue precisar, sem vias de dúvidas, quando teria se iniciado. Sua origem não é clara. Alguma vez você já se perguntou como um costume tão comum em nossos dias teria surgido? Ou já ouviu algumas das narrativas que dizem revelar sua origem? Sem mais delongas, vamos então a estas narrativas sobre a origem do vinho. A primeira que apresentarei a vocês é a seguinte. Conta-se que os registros mais antigos indicam que o brinde teve início com os gregos e fenícios. Na antiguidade, eles erguiam suas taças de vinho como oferenda aos deuses. Os romanos faziam algo similar e, além disso, derramavam um pouco da bebida no chão, que representava o gole que saciaria a sede dos deuses. Nos dias de hoje, uma versão que já vi disso por aqui foi entre pessoas que, antes de beber sua cachaça, jogavam o primeiro gole no chão, dizendo que é para o santo. Parece-me que essa versão é bem comum, então acredito que você já tenha visto, ou não. Voltando à origem do brinde, outra história que temos é que em tempos antigos era com um brinde que os líderes de povos que estavam em conflitos selavam o fim da disputa. A bebida mais consumida nos banquetes era o vinho. E como nessa época era muito comum as pessoas envenenarem outros através da bebida, havia o receio de que os adversários aproveitassem o momento da celebração. Então, batiam com bastante força uma taça na outra para que o líquido das duas taças se misturassem, a fim de verificar se não havia veneno. Lembrando que nessa época as taças eram de algum metal e a bebida servida até a borda. Então, durante o brinde, gotas passavam de uma taça para outra. A verificação era feita com um a observar se o outro, logo após o brinde, bebia da taça sem receio. Inclusive, o que levava a taça à boca primeiro era considerado um conciliador por sua postura. Ao pensar nessa narrativa, me pergunto, será que foi daí que surgiu a ideia de que quando se brinda não pode colocar a taça na mesa sem antes tomar um gole da bebida? Dizem também que por esta questão envolvendo envenenamento é que surgiu o hábito de se desejar saúde no momento do brinde. Pois é, uma coisa leva a outra, e assim vai seguindo pelo tempo e chegando transformada nos nossos dias. Outra narrativa diz que teria sido ideia do próprio Dionísio. Lembra dele? Que, segundo os gregos, foi o deus que revelou as técnicas da vinificação para a humanidade? Este deus era considerado um elo cósmico entre as divindades imortais e a humanidade mortal, além de ser
o deus dos ciclos vitais, das belas artes, do teatro, do vinho. A questão é que os gregos faziam celebrações em honra a Dionísio regadas a vinho, e ele então teria sugerido bater dos copos para que o sentido auditivo também tivesse como participar do prazer desta bebida, e assim ele tornara a experiência sensorial completa. O vinho oferecia o seu prazer para a visão, para o olfato, para o paladar e para o tato, e a partir de então passava a oferecer prazer para a audição, inebriando nossos 5 sentidos a partir de sua apreciação. Como vocês puderam ouvir, são várias as versões que existem para explicar a origem do brinde, mas seja ela qual for ou não for, com certeza um brinde nos remete a coisas boas. Até mesmo se estamos desanimados, com um brinde, parece que amainamos os nossos pensamentos. Portanto, em qualquer situação que estejamos, por que não erguer as taças e brindar? Até porque, se você já ouviu algo sobre a PNL, sabe que o fato de erguer um pouco a cabeça quando se está triste, por exemplo, opera uma certa mudança no seu estado de ânimo. E você, já viu alguém brindar de cabeça baixa? Então, vamos sempre erguer as nossas taças e vamos brindar. Por aqui, encerramos o nosso conteúdo de hoje. Agora me diz você, o que você acha do que estamos te trazendo? Siga-nos no Instagram. Por lá, você pode nos revelar a sua opinião, nos dar a sua sugestão, ter muito mais conteúdo, informações, dicas. Siga-nos! E aproveite o momento para agradecer a todos que nos acompanham, compartilham os nossos episódios e nos passam o seu feedback. Sem vocês, não poderíamos trilhar esse caminho. Obrigada! Sintonia do vinho. Que nos momentos de alegria, o brinde venha para ressaltar e celebrar. Nos momentos tristes, que o brinde venha dar ânimo para superar. Brindemos a vida em qualquer circunstância. Tchim, tchim.